Vou deixar uma palavrinha, tá? Onde fala em Mateus 11, versículo 28. Que as palavras, os louvores venham a ser gravados no nosso coração. Que Deus fala que a árvore boa dá bom fruto, nós precisamos dar bom fruto, ouvir. Que a palavra entre para que as outras pessoas, aleluia, decanta, possa ver Jesus em nós e possa vir caminhar com Jesus na oração e saber que Ele é Deus. Porque se nós não for um bom testemunho, não tem como nós ganhar nossa família, não tem como nós ganhar o nosso vizinho, não tem como nós ganhar ninguém. Primeira obra tem que começar em nós, para depois que a gente venha ganhar as outras pessoas. Às vezes as pessoas não querem ir na igreja, às vezes as pessoas não querem seguir Jesus por um mau testemunho nosso. E Jesus só que nós temos que ser o sal, a luz do mundo. E nós temos que descer e pedir misericórdia para Deus. Quer ganhar a família? Muda. Quer ganhar um vizinho? Muda. Quer ganhar uma esposa? Esposa, muda. Dá um bom testemunho. Aí nós vamos chegar naquela parte de Josué 24:15, decanta quando eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e o mundo serviremos ao Senhor. Quando eles olharem em nós, aleluia, e ver Jesus em nós. E saber que realmente Jesus existe. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje, muitos estão desacreditando. Porque Satanás está usando muitas pessoas para negar a imagem e semelhança de Deus. Amém? Eu vou deixar uma palavrinha. Aonde se encontra Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus falou, vinde a mim. Mas só que muitos querem em outros lugares. Quer procurar refúgio em outro lugar, uns procurando droga, ou da bebida, outros no adultério. Jesus falou, vinde a mim. Jesus não falou, vai no seu pai, vai na sua mãe, vai no seu irmão. Jesus falou, vinde a mim. Eu posso te aliviar, eu posso te curar. Então que nós sejamos preparados, sabendo que na hora da nossa luta, na hora do nosso sofrimento, na hora que falta arroz, que falta feijão, vinde a mim. E com Jesus, é Ele. Nós não podemos olhar ao contrário. Se nós olhar ao contrário, nós vamos cair, nós vamos ser negligentes. Então nós precisamos entender a palavra do Senhor. Por isso nós temos que ler Bíblia. Por isso nós temos que estar ligados no céu, batizados no Espírito Santo, decanta. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos batizados no Espírito Santo, tudo muda. Não tem como as coisas não mudar. Como uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ser ruim? Como uma pessoa cheia do Espírito Santo vai ser fofoqueiro, caluniador? Não tem Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, tudo muda. A nossa vida muda, a nossa casa muda, o nosso trabalho muda. Aonde a gente vai, as pessoas amam, gostam da gente. Então nós precisamos pedir a graça para o Senhor do batismo do Espírito Santo. Porque esse batismo não vem da terra, vem do céu. Nós somos carnal. De nós não temos nada, nada flui de nós. Mas quando nós dobramos o joelho diante do Senhor e falamos, Senhor, eu sou miserável, pecador, eu não mereço nada, mas tem de misericórdia minha. Senhor, vive em mim, diminua eu cresço, Senhor. Então, meus queridos amados, a gente precisamos aprender muito de Deus. Amém? E são essas palavras que eu deixo para vocês. Agradeço ao Senhor, porque eu tenho certeza que foi Ele que está trabalhando toda a nossa vida. Eu tenho certeza que foi depois da padaria. Encontrei com a irmã, vim aqui, tudo isso está acontecendo. E tudo mais pode vir acontecer para a glória e honra dele. Vocês convidam a pessoa, vocês dão um testemunho que vai encher. Vai fluir a casa de Deus. Ligarmos a Deus, tá? Que a gente possa se conectar com Deus nessa noite, porque na palavra do Senhor diz que onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está. E eu tenho certeza que Ele está aqui nessa noite, e grandes coisas tem o Senhor na nossa vida, para curar, libertar, tudo pode naquele que crê no Senhor e aquele que confia. Então vamos depositar toda a nossa confiança nele nessa noite, amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer.
falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Agradeço a família por receber a gente. É um privilégio ouvir a palavra de Deus. Acompanho as notícias pelo mundo. Tem países como Coreia do Norte, agora a China está cada vez pior. É totalmente, completamente proibido de pegar a palavra, de ter Bíblia, até mesmo no celular. Se eles pegarem, a pessoa é presa. Na Coreia é torturada, às vezes mesmo morta. Então a gente tem um grande privilégio de ter essa liberdade de falar de Jesus Cristo livremente. É uma bênção e um privilégio falar de Jesus e ouvir a sua palavra. Amém. Gostaria de ler com a igreja. Todos nós que estamos reunidos buscando a Cristo somos igreja, ainda que não seja o templo, um lugar, mas aqueles que estão em Cristo, esses são chamados Igreja de Cristo. Gostaria de ler a palavra que está em Romanos capítulo 12, somente o seu verso de número 2. Romanos 12, verso 2. Romanos 12? Romanos 12, capítulo 2. 12, verso 2. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa é a palavra que o apóstolo Paulo, ele manda essa carta lá para os crentes lá em Roma, porque nesse momento ele não podia estar com eles pessoalmente, então ele escreve uma carta para eles. E aqui onde Paulo fala para eles não se conformarem. O que é que significa a palavra se conformar? Se a gente for ver a palavra conformar, significa ter a mesma forma. Ou seja, nesse contexto dessa palavra, Paulo está falando para os romanos: não tenham a mesma forma do mundo, porque a palavra vai dizer em outro lugar, próprio apóstolo Paulo, que o mundo ele jaz no maligno. E o que isso quer dizer? Que o sistema que dirige o mundo, o sistema político, sistema social, ele é influenciado por demônios. Então nós vemos por aí corrupção,
nós vemos maldade, desigualdade, não só no nosso país, no mundo em geral, tudo isso existe. Então Paulo está falando para esses crentes em Roma, não andem dessa maneira, não tenham a mesma forma que eles, não se conformem com isso, mas, por outro lado, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a palavra transformar significa o quê? É mudar de forma. Ou seja, um exemplo prático, a água, ela tem a forma da vasilha que a gente coloca ela dentro. Se a gente coloca a água dentro de um copo, ela vai ter a forma daquele copo. Se a gente coloca a água dentro de um aquário, vai ter a forma daquele aquário. Então a água, ela tem a forma daquilo que ela está dentro. Só que nós não podemos ser igual a essa água, nesse exemplo que eu estou dando. Paulo diz que nós temos que nos transformar, sermos mudados à nossa forma. Nós temos que pensar, agir de uma maneira diferente daquilo que o mundo age. No mundo, as pessoas dizem assim, quando alguém nos ofende, nós ouvimos aquela frase, eu não levo desaforo para casa. Então, nós não podemos pensar e agir assim. O nosso exemplo deve ser Jesus Cristo. Nem mesmo podemos nos basear tanto, nos comparar com as outras pessoas, mas o exemplo máximo nosso tem que ser Jesus. E quando nós paramos para pensar como Jesus era, como ele andou, o que ele falou, tudo que ele fez, parece algo totalmente impossível, porque Jesus, pode-se dizer, era uma pessoa perfeita. Mas aí é que está. Isso não vem de nós mesmos, da nossa própria natureza, porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. A nossa natureza, ela nasce já desejando o pecado, já fazendo aquilo que desagrada a Deus. E por causa disso a palavra nos diz que todos nós estávamos condenados por causa do pecado, porque a Bíblia ela nos traz o padrão de santidade de Deus, um padrão que para nós é inalcançável, é um padrão perfeito, porque Deus é santíssimo. E de nós mesmos, das nossas próprias forças, é impossível. Quando Jesus estava ali falando com Pedro e com os seus discípulos, Jesus falou que era difícil para um rico se salvar. Pedro ali ele se surpreendeu, disse para Jesus, então quem pode se salvar? Jesus não falou para Pedro que realmente o ser humano poderia se salvar, mas ele concordou com Pedro que para os homens, para o ser humano é impossível se salvar. Mas o que Jesus diz, mas para Deus tudo é possível. Então é uma coisa que parte primeiramente de Deus. É uma obra que Deus faz em nós. Então a salvação, o novo nascimento, é uma obra de Deus, não é uma obra própria nossa, não é algo que nós mesmos fazemos. Nós podemos fazer boa obra, nós podemos ajudar as pessoas, tudo isso é bom e devemos fazer, sempre que estiver na nossa possibilidade. Mas, para sermos salvos, para sermos justos diante de Deus, quando Deus olhar para nós e ver justiça, o que a Bíblia nos diz é que nós temos que crer em Jesus Cristo. E a salvação e tudo mais que vem com ela, parte daí, a fé em Cristo Jesus. A fé que Jesus pode nos salvar, a fé que Jesus nos santifica, nos purifica dos nossos pecados, que Ele morreu pelos nossos pecados na cruz. Se pararmos para pensar, parece que é até fácil demais. Você pode até me perguntar, mas é só isso? É só crer em Cristo Jesus? E a resposta que a palavra nos dá é sim. E Paulo ele vai dar um exemplo em Romanos, no capítulo 4. Ele vai falar ali sobre Abraão. E olha só o que Paulo fala a respeito de Abraão.
No verso 1 ele diz assim, Romanos 4, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então aqui parece meio complicado com a linguagem que a Bíblia apresenta aqui. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Abraão, ele foi justificado, ele foi visto como justo por Deus, não pelas obras que ele fez, mas porque simplesmente ele creu na promessa que Deus fez para ele. E qual foi essa promessa? Deus prometeu para Abraão que ele daria um filho para Abraão, mesmo Abraão já sendo velho. E Abraão, ele creu nessa promessa que Deus fez. Então, isso foi colocado, ou seja, que Paulo usa a palavra imputado como justiça. Que Paulo está dizendo aqui que isso foi colocado na conta de Abraão como justiça. Ele foi considerado justo por Deus. Deus absolveu Abraão dos seus pecados. Porque, segundo a palavra, toda a humanidade diante de Deus, ela está condenada, está debaixo da ira de Deus. Porque Deus é santíssimo e ele se ira contra o pecado. Qualquer pecado que seja, ainda que nós na vida inteira cometêssemos um só pecado, isso já seria um motivo suficiente e justo para Deus nos lançar no lago de fogo e enxofre. Somente um pecado. Então todos os homens estão debaixo da condenação de Deus. Todos precisam da salvação. E porque nós não podíamos cumprir a justiça de Deus, o que Ele pede, cumprir todos os mandamentos, por isso Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Porque somente Jesus conseguiu cumprir todos os mandamentos de Deus. Nós podemos pensar que a lei de Deus diz respeito somente a obras, mas não. Quando Jesus ele começa a pregar, ele mostra ali nos mandamentos, não somente através de obras, mas nas palavras e pensamentos nós também pecamos. Se nós olharmos para alguma coisa que pertence a uma outra pessoa e desejarmos ter aquilo, isso se chama pecado de cobiça, cobiçar algo que pertence a outra pessoa. E só isso já é pecado diante de Deus. Só isso já é o suficiente para Deus nos ver como dignos da sua ira, dignos da condenação eterna. Então, por isso nós precisamos de Jesus Cristo. Por isso Jesus teve que deixar o céu, onde ele estava junto de Deus, vir à terra como ser humano e morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Jesus, mesmo não tendo pecado, ele morreu pelo nosso pecado. A prova é Jesus. Jesus teve prazer em morrer por nós, porque só a morte dele pode nos trazer a salvação. Porque a lei de Deus ela pede que o pecador, diz assim Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Então nós pecamos, só que para Deus não nos matar, não nos destruir, lançar no lago de fogo e enxofre, quem veio para morrer no nosso lugar foi Jesus. Ele, sem pecado, morreu como cordeiro, como sacrifício pelos nossos pecados, e é como se nós tivéssemos morrido. Então, aquele que já morreu por pecado, Deus não pode condená-lo mais. Então, quando nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós somos feitos justos diante de Deus. Quando Deus olha para nós, nós estamos cobertos não por alguma obra, por alguma justiça que nós fizemos, mas nós estamos cobertos pela justiça de Cristo. Nós estamos revestidos pela justiça de Cristo. Deus vê a justiça de Cristo e é essa justiça que nos dá acesso à salvação, que nos dá acesso ao céu e nos dá acesso a tudo mais. Os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo e a capacidade de andarmos em santidade, em santificação diante de Deus. Então, a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Então,
quando Deus nos dá a revelação daquilo que Jesus Cristo fez, nós recebemos o que é chamado na Bíblia de novo nascimento, que é a presença do Espírito Santo habitando em nós. Glória a Deus. Então essa presença do Espírito Santo nos leva a desejar fazer a vontade de Deus, nos leva ao desejo de obedecer a Deus, de orar, de ler Bíblia, de jejuar, de nos santificarmos todos os dias. Sem o Espírito Santo habitando em nós, essas coisas parecem chatas, sem graça, sem cor. As coisas de Deus parecem pesadas, parecem só uma obrigação que nós temos que fazer. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra em nós e começa a habitar no nosso coração, na nossa alma, essas coisas passam a ter prazer. É gostoso você orar, é gostoso você ler a Bíblia, estar em cultos, estar junto dos irmãos em Cristo. Essas coisas passam a ser prazerosas para nós. Essa é a transformação, a mudança. Então, para nós fazermos como Paulo diz aqui, para nós sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, primeiro nós precisamos disso, passar pelo novo nascimento. Isso acontece quando nós começamos a ouvir a pregação da palavra, a pregação a respeito de Jesus Cristo, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, porque diante de Deus, a nossa vida inteira nós pecamos. E então Deus, ele, por causa da sua justiça, o justo seria nos condenar ao inferno. Mas pelo seu amor, ele enviou Jesus, e quando cremos que Jesus fez isso por nós, essa obra, então nós passamos a ser salvos e o Espírito Santo habitar em nós. Então nós somos transformados e entramos naquela palavra que Paulo diz, que agora somos nova criatura. Agora não temos só a natureza humana, a natureza carnal com a qual nós nascemos, mas agora temos a natureza de Deus junto com a nossa natureza. Essas duas elas vão lutar durante toda a nossa vida, mas aquela que nós alimentarmos mais, essa vai vencer. E pela graça de Deus, o Espírito Santo, ele nunca, jamais desiste